Leitura da 8ª conferência do livro A Arte da Educação 1, de Rudolf Steiner, 29 de agosto de 1919. Vimos ontem que só podemos compreender algo como a memória, a capacidade de recordação, relacionando-a, por assim dizer, com processos mais visíveis à observação exterior, o sono e a vigília. Os senhores verão, por esse fato, que deve haver o esforço pedagógico de cada vez mais aproximar o desconhecido do conhecido, também no que concerne à formação espiritual de ideias. Os senhores podem dizer, bem, o sono e a vigília são, na verdade, mais obscuros que a lembrança e o esquecimento, e, portanto, não se poderá ganhar muito para o entendimento desses últimos por intermédio dos primeiros. No entanto, quem observar cuidadosamente o que é perdido pelo homem mediante um sono perturbado, poderá colher um dado para avaliar o quanto de perturbador se instala em toda a sua vida anímica humana quando o esquecimento não é colocado na correta relação com a lembrança. Sabemos da vida exterior que já o sono prolongado é necessário para evitar que a consciência do eu se torne cada vez mais ineficaz, assumindo o caráter que seria caracterizado pelo fato de entregar-se muito fortemente, por força de um sono perturbado, às impressões do mundo exterior, a tudo que desse mundo se aproxima do eu. Mesmo no caso de uma perturbação relativamente leve do sono, ou mais ainda numa insônia, pode-se constatar como isso já acontece. Suponhamos que certa vez, durante a noite, os senhores não tenham dormido bem. Não me refiro ao caso de não dormirem bem por terem estado especialmente empenhados em aproveitar a noite para trabalhar. Nesse caso, a situação é um pouco diferente. Mas suponhamos que, por qualquer estado físico, ou por causa de pernilongos, enfim, por algo exterior ao anímico, tenham sido perturbados em seu sono. Irão constatar, então, que talvez já no dia seguinte serão afetados de forma mais desagradável pelas coisas que lhe causam impressão do que habitualmente. De certa forma, tornaram-se com isso sensíveis em seu eu. Assim também sucede quando praticamos de forma incorreta o esquecimento e a lembrança da vida anímica humana. Mas quando é que o fazemos? Quando não somos capazes de regular voluntariamente nosso esquecer e nosso lembrar. Existem muitas pessoas, e essa disposição já se manifesta na mais tenra infância, que dormitam assim pela vida fora. O exterior lhes causa impressões às quais elas se entregam, porém sem acompanhá-las ordenadamente, e sim deixando-as passar de maneira efêmera. De certa forma, elas não se ligam ordenadamente por meio do seu eu às impressões. Por outro lado, também dormitam nas ideias que despontam livremente caso não se tenham entregue corretamente à vida exterior. Não procuram, numa ocasião qualquer, chamar voluntariamente à tona o acervo de suas ideias, o qual necessitam para entender bem isto ou aquilo, para entender bem isto ou aquilo. Mas deixam as ideias despontar no íntimo por si próprias. Então surge, ora esta, ora aquela ideia, não tendo o arbítrio influência alguma nesse caso. Pode-se mesmo dizer que, em muitos sentidos, esse é o estado anímico de muitas pessoas, o qual se manifesta dessa forma especialmente na idade infantil. Pode-se remediar nesse caso e situar cada vez mais o esquecimento e a lembrança na esfera do arbítrio, sabendo-se que o sono e a vigília também atuam na vida desperta quando de se lembrar e esquecer. Pois então se perguntará: de onde vem a lembrança? Vem do fato de a vontade na qual dormimos captar uma representação no inconsciente, trazendo-a à consciência. Justamente da mesma forma como o eu e o corpo astral, estando fora dos corpos físico e anímico,
físico e etérico. Vou ler de novo. Justamente da mesma forma como eu e o corpo astral, estando fora dos corpos físico e etérico, do adormecer ao acordar, reúnem forças do mundo espiritual para renovar estes últimos. Do mesmo modo, emana da força da vontade dormente o resultado do processo recordativo. Ora, mas a vontade está justamente adormecida, e, portanto, os senhores não podem fazer imediatamente com que a criança aprenda a utilizá-la. Pois se o quisessem, seria como se pretendessem obrigar a pessoa a ser sempre bem comportada no sono, a fim de trazer esse bom comportamento para a vida ao acordar pela manhã. Não se pode, pois, exigir dessa parte dormente na vontade que decida imediatamente no ato isolado para regular a lembrança. O que se deve fazer? Ora, não se pode, naturalmente, fazer a exigência mencionada, mas pode-se educar a pessoa como um todo de forma que ela desenvolva hábitos anímicos, corpóreos e espirituais capazes de conduzir a tal decisão da vontade no caso particular. Observemos o assunto mais detalhadamente. Suponhamos que, por um método especial, despertemos na criança um vivo interesse, por exemplo, pelo mundo animal. Naturalmente, não poderemos desenvolver esse interesse num só dia. Teremos preparado todo o ensino de forma que, gradualmente, o interesse se instale e desperte. Se uma criança percorreu tal ensino, este atingirá cada vez mais a vontade, quanto mais vivo for o interesse que provoque. E se forem empregadas representações de animais de maneira ordenada para a lembrança, essa vontade adquirirá, em geral, a capacidade de extraí-las do subconsciente e do esquecimento. E apenas pelo fato de se atuar sobre o habitual da pessoa, sobre o costumeiro, que se põe em ordem sua vontade e, com isso, sua capacidade de lembrar. Em outras palavras, é preciso discernir porque tudo aquilo que desperta um intenso interesse na criança contribui também para fortalecer vigorosamente sua memória, pois esta deve ser buscada no sentimento e na vontade, e não por meio de meros exercícios mnemônicos. De tudo o que lhes expliquei, os senhores veem como no mundo, e em especial no mundo humano, tudo está separado em certo sentido, mas como também volta a atuar em conjunto. Não podemos compreender o homem no tocante a seu elemento anímico se não o separarmos, articulando-o em pensar ou conhecer pensante, sentir e querer. Mas nunca estes existem puramente. Os três interagem numa unidade, entremeando-se. E assim ocorre na entidade humana total, atingido o físico. Acho que é atingindo o físico. Já lhes apontei que o homem, já lhes apontei que o homem é a cabeça principalmente na parte superior, sendo, porém, de fato, inteiramente cabeça. É principalmente tórax, enquanto considerada a região torácica, mas na realidade é todo ele tórax, enquanto considerada a região torácica. Mas na realidade é todo ele tórax, pois também na cabeça tem participação na natureza. Boa noite, Jusilene. Bem-vinda. Tudo bem? Já lhes apontei que a cabeça é cabeça principalmente na parte superior, sendo, porém, de fato, inteiramente cabeça. É principalmente tórax, enquanto considerada a região torácica, mas na realidade é todo ele tórax, pois também a cabeça tem participação na natureza torácica, assim como os membros. E também o âmbito dos membros é principalmente homem-membros,
Mas realmente o homem todo é, pois os membros, todo homem o é, pois os membros participam da natureza da cabeça, como também do tórax. Participam também, por exemplo, da respiração cutânea e assim por diante. Pode-se dizer que, pretendendo-se a uma aproximação da realidade, principalmente da realidade da natureza humana, é preciso ter bem claro que toda composição em partes se efetua no âmbito unitário. Considerando-se apenas o unitário abstrato, não se conheceria absolutamente nada. Se nunca se procedesse a uma composição em partes, o mundo permaneceria sempre num elemento indeterminado, tal como à noite todos os gatos são patos. Portanto, as pessoas que querem compreender tudo em unidades abstratas veem o mundo pardacento. E caso se quisesse apenas desmembrar, separar, destrinchar tudo, nunca se chegaria a um real conhecimento, pois apenas se compreenderiam diferenças, ficando o conhecimento excluído. Assim, tudo que há no homem é de natureza parcialmente cognitiva, parcialmente sentimental e parcialmente evolutiva. E o que é cognitivo é principalmente cognitivo, mas também sentimental e evolutivo. O que é sentimental é principalmente sentimental, mas também cognitivo e volitivo. E assim também ocorre com o volitivo. Agora, já podemos aplicar isto ao que ontem caracterizamos como esfera sensorial. Querendo compreender um tópico como o que apresentarei agora, os senhores deveriam deixar de lado, eu gostaria de dizer, todo e qualquer eruditismo, do contrário, encontrarão talvez a mais crassa contradição justamente com o que eu disse na palestra de ontem. Mas é de contradições que se constitui a realidade. Nós não a compreendemos quando não observamos as contradições do mundo. O homem possui ao todo 12 sentidos. O fato de a ciência comum distinguir apenas 5, 6 ou 7 sentidos decorre de esses serem especialmente evidentes, quando os demais, que completam o número 12, o são menos. Mencionei várias vezes os 12 sentidos do homem e hoje os consideraremos mais uma vez. Habitualmente se fala no sentido da audição, no sentido térmico, da visão, do paladar, do olfato e do tato, havendo ainda uma confusão entre os sentidos do calor e do tato, o que corresponderia mais ou menos a confundir, pela observação exterior, fumaça e poeira, por parecerem idênticas. Que o sentido térmico e o sentido do tato são duas maneiras bem diferentes de o homem se relacionar com o mundo é algo que não deveria mais precisar ser mencionado. Esses sentidos, e no máximo, talvez como muitos citam, o sentido do equilíbrio, são os que os atuais psicólogos distinguem. Um ou outro acrescenta mais um, mas não se chega a uma totalidade de uma fisiologia e psicologia do sentido simplesmente por não se observar que, ao perceber o eu de seu semelhante, o homem possui com o mundo a mesma relação que possui ao perceber uma cor pelo sentido da visão. Hoje em dia as pessoas tendem a confundir tudo. Quando alguém pensa na representação do eu, pensa primeiramente em sua própria entidade anímica, então fica geralmente satisfeito. É assim que os psicólogos quase agem também. Eles não imaginam que é completamente diferente se, pela reunião daquilo que vivencio em mim mesmo, eu denomino afinal a soma dessa vivência como eu, ou se encontra uma pessoa e, pela forma como estabeleceu relação com ela, também a designo um eu. São duas atividades anímicas espirituais completamente diversas. Na primeira, em que resumem as atividades vitais na síntese abrangente eu, disponho de algo puramente interior. Na segunda, em que encontro a outra pessoa e, por meu relacionamento com ela, exprimo ser ela tal qual meu eu, exerço uma atividade que decorre na reciprocidade entre eu e o outro. Devo, pois, dizer que a percepção do meu próprio eu em meu íntimo é algo diferente de quando reconheço a outra pessoa como um eu.
A percepção do outro eu baseia-se no sentido do eu, tal como a percepção das cores no sentido da visão e a do som no sentido da audição. A natureza não torna tão fácil ao homem ver tão claramente o órgão da percepção, no caso do eu, como no caso da visão. Vou ler de novo. A natureza não torna tão fácil ao homem ver tão claramente o órgão da percepção, no caso do eu, como no caso da visão. Mas poderia muito bem empregar o verbo euar para o perceber de outros eus, tal como se emprega o verbo ver para a percepção das cores. O órgão da percepção cromática localiza-se no exterior do homem. O órgão da percepção dos eus está espalhado por todo ele, consistindo numa substancialidade muito sutil. Daí não se falar de órgão da percepção do eu. Este é diferente daquele que me faz experimentar meu próprio eu. Existe mesmo uma diferença avantajada entre vivenciar o próprio eu e o perceber o eu em outra pessoa, pois este último processo é essencialmente cognitivo, ou pelo menos semelhante à cognição. Vivenciar o próprio eu, ao contrário, é um processo volitivo. A esta altura, um erudito, entre aspas, poderia sentir-se à vontade dizendo: na última conferência, disseste que toda atividade sensorial seria preferencialmente volitiva. Agora inventas os sentidos do eu, dizendo que é principalmente um sentido cognitivo. Porém, caracterizando o sentido do eu, tal como procurei fazê-lo na última edição da minha Filosofia da Liberdade, os senhores concluirão que esse sentido realmente trabalha de maneira muito complicada. Em que consiste, afinal, perceber o eu da outra pessoa? Os atuais pensadores abstratos dizem coisas totalmente esdrúxulas a esse respeito. Afirmam que realmente se vê da pessoa exterior sua figura, ouve-se sua voz, então se sabe que a gente própria parece tão humana quanto essa pessoa, possuindo um ser interior que pensa, sente e quer, sendo, portanto, também um ser humano anímico espiritual. Por analogia, se conclui, pois, que, tal como em mim mesmo existe um ser pensante, sensível e volitivo, o mesmo ocorre com o outro. Uma conclusão por analogia é tirada a respeito do outro a partir de mim mesmo. Isso não passa de uma tolice. A inter-relação de duas pessoas encerra algo bem diferente. Se os senhores estão diante de uma pessoa, ocorre que a percebem por breve momento. A seguir, ela lhes causa uma impressão. Essa impressão perturba-os no íntimo. Os amigos sentem que a pessoa, sendo realmente um ser igual, causa-lhes a impressão de um ataque. O resultado é que se defendem intimamente, repelem o ataque tornando-se interiormente agressivos contra ela. Enfraquecem-se na agressividade e então o elemento agressivo cessa de novo. Com isto, ela pode novamente causar-lhes uma impressão. Assim, os senhores têm tempo de reativar sua agressividade, promovendo uma nova agressão. Cansam-se outra vez. O outro causa-lhes nova impressão e assim por diante. E é esta relação que existe quando uma pessoa, deparando-se com outra, percebe o eu, entrega à pessoa resistência menor, entrega ao outro resistência interior, simpatia. Não, vou ler de novo. É esta relação que existe quando uma pessoa, deparando-se com a outra, percebe o eu. Entrega à pessoa resistência interior. Entrega ao outro resistência interior. Eu não entendi, porque quando fala a pessoa e o outro, resistência interior. Aí fala simpatia, antipatia. Não me refiro à vida sentimental, mas apenas ao confronto perceptivo. Aí a alma vibra. Simpatia, antipatia, simpatia, antipatia. Isso os senhores podem ler na última edição da Filosofia da Liberdade. Mas ainda se trata de algo mais. À medida que a simpatia se desenvolve, os senhores dormem para dentro da outra pessoa. À medida que se desenvolve a antipatia, despertam, e assim sucessivamente.
Esta é uma alternância de duração muito curta entre vigília e sonho em vibrações quando nos defrontamos com outra pessoa. Devemos sua atuação ao órgão do sentido do eu. Este se encontra, pois, organizado de tal forma que não sonda o eu do outro numa vontade desperta, mas numa vontade adormecida. E rapidamente essa sondagem realizada em sono, é transferida ao conhecimento, isto é, ao sistema nervoso. Eu vou ler de novo, que isso aqui está bem complexo. Mas ainda se trata de algo mais. À medida que a simpatia se desenvolve, os senhores dormem para dentro da outra pessoa. Quer dizer, está inconsciente quando ele fala dorme, né? À medida que se desenvolve a antipatia, despertam, e assim sucessivamente. Quer dizer, você está acordado. Então, você dorme e acorda sucessivamente nesse sentido. Inconsciente e consciente nessa relação. Esta é uma alternância de duração muito curta entre vigília e sono, quer dizer, consciência e inconsciência, em vibrações quando nos defrontamos com outra pessoa. Devemos sua efetuação ao órgão do sentido do eu, mas ele ainda não falou qual é esse órgão do sentido. Este se encontra, pois, vai falar onde se encontra, organizado de tal forma que não sonda o eu do outro numa vontade desperta, quer dizer, sonda, mas numa vontade adormecida. Sonda o eu do outro inconscientemente e rapidamente essa sondagem realizada em sono é transferida ao conhecimento, isto é, ao sistema nervoso. Assim, quando se observa corretamente o assunto, é a vontade o elemento principal na percepção do outro, porém, justamente a vontade tal como se desenvolve dormindo e não desperta. Vou ler de novo. Assim, quando se observa corretamente o assunto, é a vontade o elemento principal na percepção do outro, porém, justamente a vontade tal como se desenvolve dormindo e não desperta, pois estamos continuamente acastelando momentos dormentes no ato da percepção do outro eu. E o que ocorre de entremeio já é conhecimento. Este é rapidamente impelido para a região do sistema nervoso, de forma que posso realmente denominar a percepção do outro um processo cognitivo. Quer dizer, a percepção, quando eu percebo o outro, isso é um processo cognitivo. Você está conhecendo o outro quando você percebe. Devendo, porém, saber que este não passa de uma metamorfose de um processo volitivo. Então, olha só, a percepção do outro chega no sistema nervoso, portanto, ele é um processo cognitivo, devendo, porém, saber que este não passa de uma metamorfose de um processo volitivo, quer dizer, ele é cognitivo, mas ele é uma transformação do processo volitivo. Esse processo sensorial também é, portanto, um processo da vontade. Só que não o reconhecemos como tal. Não vivenciamos conscientemente todo o conhecimento que experimentamos no sono. A seguir, temos de considerar como próximo sentido, porém, a parte do sentido do eu e de todos os demais, aquele que denominei sentido do pensamento. O sentido do pensamento não é o sentido da percepção do pensamento próprio, mas para a percepção do pensamento de outras pessoas. A este respeito, os psicólogos também desenvolvem ideias bastante grotescas. As pessoas estão, sobretudo, tão influenciadas pela conexão entre linguagem e pensamento que acreditam estar a linguagem sempre incluindo o pensar. Vou ler de novo. A seguir, temos de considerar como próximo sentido, porém, a parte do sentido do eu e de todos os demais, aquele que denominei sentido do pensamento. Quer dizer, esse é um outro pensamento. Ele falou o sentido do eu do outro e o sentido do pensamento, é um outro sentido.
O sentido do pensamento não é o sentido da percepção do próprio pensamento, mas para a percepção do pensamento de outras pessoas. A esse respeito, os psicólogos também desenvolvem ideias bastante grotescas. As pessoas estão, sobretudo, tão influenciadas pela conexão entre linguagem e pensamento que acreditam estar a linguagem, sempre incluindo pensar. Isso é um absurdo, pois os senhores poderiam perceber os pensamentos por meio do seu sentido apropriado, tanto como localizados em gestos espaciais externos, quanto na linguagem sonora. Esta apenas transmite os pensamentos. É preciso perceber os pensamentos em si mesmos mediante um sentido próprio. E quando um dia estiverem elaborados os gestos eurítmicos de todos os sons, bastará que a pessoa faça euritmia à nossa frente para que leiamos o pensamento em sua movimentação da mesma forma como os captamos ouvindo a linguagem sonora. Resumidamente, o sentido do pensamento é algo diferente daquilo que atua no sentido da audição em relação à fala. A seguir, temos o sentido da linguagem propriamente dito, já é outro sentido. Temos ainda os pensamentos, os sentidos da audição, do calor, da visão, do paladar, do olfato. Depois, o sentido do equilíbrio. Possuímos uma consciência sensorial de estarmos em equilíbrio. Mediante uma percepção sensória interior, sabemos que nos situamos com relação à direita e à esquerda, à frente e atrás, como nos mantemos equilibrados para não cair. E quando o órgão de nosso equilíbrio, de nosso sentido do equilíbrio é destruído, caímos. Então, não podemos postar-nos em equilíbrio, tal como não podemos estabelecer relações com as cores quando os olhos estão destruídos. E da mesma forma como temos um órgão para a percepção do equilíbrio, temos também um sentido para o movimento próprio, por cujo intermédio distinguimos se estamos em repouso ou movimentando-nos, se nossos músculos estão contraídos ou não. Portanto, ao lado do sentido do equilíbrio, temos um sentido do movimento, quer dizer, mais um sentido aí. E, além disso, temos ainda, para a percepção da harmonia vital do nosso corpo, no sentido mais amplo, o sentido da vida. Desse sentido, inúmeras pessoas são até mesmo muito dependentes. Elas percebem se comeram em excesso ou a menos, com isso sentindo-se confortáveis ou desconfortáveis. Ou percebem se estão ou não cansadas, sentindo-se, portanto, confortáveis ou desconfortáveis. Em poucas palavras, a percepção das condições do próprio corpo se reflete no sentido da vida. Temos, assim, a tabela dos sentidos como sendo 12. De fato, o homem possui 12 sentidos. Então, aqui vou dar um parêntese aqui, para dizer que no primeiro setênio as crianças desenvolvem o sentido do tato, do equilíbrio, do movimento e o vital. Esses quatro são fundamentais para a formação desse primeiro setênio, que é o que vai depois é, é, que é o que vai ajudar a desenvolver para a alfabetização e tudo mais, tá? Após havermos eliminado a possibilidade de fazer pedantemente objeções contra o caráter cognitivo de alguns sentidos, justamente por sabermos que esse caráter se baseia secretamente na vontade, podemos passar agora a agrupar esses sentidos. Inicialmente temos 4 sentidos: do tato, da vida, do movimento e do equilíbrio. É esse daí que eu falei. Esses sentidos são principalmente permeados de atividade volitiva. A vontade se imiscui ativamente na percepção através desses sentidos. Sinto como na percepção de movimentos, mesmo quando o senhor executa esses movimentos em posição estática, a vontade interfere. A vontade em repouso atua, inclusive, na percepção de seu equilíbrio. No sentido da vida, ela interfere muito fortemente, atuando também no tato, pois quando apalpamos algo, no fundo,
isto é, uma acareação entre nossa vontade e o meio ambiente. Resumidamente, podemos dizer que os sentidos do equilíbrio, do movimento, da vida e do tato são sentidos volitivos no âmbito mais estrito. No caso do tato, a pessoa vê exteriormente que, por exemplo, movimenta sua mão quando apalpa algo. Portanto, fica-lhe evidente que esse sentido existe para ela. No caso dos sentidos da vida, do movimento e do equilíbrio, isso não é tão óbvio. Mas pelo fato de serem, em especial, sentidos volitivos, a pessoa os adormece, porque ela própria dorme na vontade. Ou seja, a vontade, ela é inconsciente, né? Isso ele já falou, então, nesse sentido que ele fala que dorme. E na maioria das teorias psicológicas, esses sentidos nem são apontados, pois a respeito de muitas coisas a ciência participa confortavelmente do sono do homem exterior. Os sentidos seguintes, olfato, paladar, visão, sentido do calor, são principalmente ligados ao sentimento. E esses daí, agora parêntese meu, são desenvolvidos então no segundo setênio. Não que a criança não tenha olfato, paladar ou visão, sentido do calor no primeiro setênio, mas é onde eles são desenvolvidos, que é justamente no período em que é desenvolvido a parte do sentir na criança, que é dos 7 aos 14. A consciência ingênua percebe bem peculiarmente, na ação do olfato e do paladar, a afinidade com o sentir. O fato de não se sentir o mesmo no caso da visão e do calor tem um motivo especial. No caso do sentido do calor, não se percebe estar ele muito próximo do sentimento, confundindo-o com o sentido do tato. Tanto se confunde erradamente quanto se diferencia erradamente. O sentido do tato é, na verdade, muito mais volitivo, enquanto o do calor é apenas sentimental. As pessoas não descobrem que o sentido da visão também é ligado ao sentimento por não efetuar observações como as encontradas na teoria das cores de Goethe. Lá se encontram claramente expostas todas as afinidades das cores com o sentimento, o que, em última instância, conduz a impulsos volitivos. Mas então, por que o homem percebe tão pouco que no sentido da visão existe, de fato, principalmente o sentir? Quase sempre vemos as coisas de maneiras que estas, enquanto nos mostram cores, exibem também os limites das cores, linhas e formas. Mas ao percebemos igualmente cores e formas em geral, não prestamos atenção à maneira como de fato as percebemos. Observando um círculo colorido, a pessoa diz, grosso modo, eu vejo a cor. Vejo também a redondez do círculo, a forma circular. Aí, no entanto, duas coisas bem diversas são confundidas. Por intermédio da autêntica atividade dos olhos, isolada, ela vê inicialmente apenas a cor. Vemos a forma circular quando nos servimos do sentido do movimento em nosso subconsciente. E no corpo etérico, no corpo astral, realizamos uma circunvolução, elevando-a então ao conhecimento. E é só ascendendo de ascensão, de subir, ao conhecimento que o círculo captado por nosso sentido do movimento se liga à cor percebida. Portanto, extraímos a forma de todo o nosso corpo enquanto apelamos ao sentido do movimento difundido por todo ele. Isso deve ser revestido por algo que já expliquei ao dizer que o homem executa de fato as formas de geometria no cosmo, elevando-as então ao conhecimento. Vou repetir. E é só ascendendo ao conhecimento que o círculo captado por nosso sentido do movimento se liga à cor percebida. Portanto, extraímos a forma de todo o nosso corpo enquanto apelamos ao sentido do movimento difundido por todo ele. Isso deve ser revestido por algo que já expliquei ao dizer que o homem executa de fato as formas da geometria no cosmos, elevando-as então ao conhecimento. Bom, então o que ele fala é que assim, o que a gente percebe de um círculo, de um desenho, né,
A gente está usando o sentido do movimento e não da visão. A visão seria a cor do objeto. E aqui ele diz que extraímos a forma de todo o nosso corpo, enquanto apelamos ao sentido do movimento difundido por ele, por todo ele. Quer dizer, o corpo todo tem esse sentido do movimento. Isso deve ser revestido por algo que já expliquei ao dizer que o homem executa de fato as formas de geometria no cosmos, elevando-as então ao conhecimento. Há uma forma tão sutil de observação que capte a diferença entre ver cores e perceber formas com a ajuda do sentido do movimento. A ciência oficial de hoje não se eleva em absoluto. Ela confunde tudo. Não se poderá, porém, educar no futuro por meio de tal confusão. Pois como se educará para ver, não sabendo que o homem inteiro se derrama indiretamente? Pois como se educará para ver, não sabendo que o homem inteiro se derrama indiretamente no ato da visão por intermédio do sentido do movimento? Agora, porém, há algo diferente entre em cena. Nós observamos o ato de ver enquanto percebemos formas coloridas. É um ato complicado, esse de perceber formas coloridas. Mas sendo um ser humano unitário, qualquer um de nós é capaz de reunir em si o que percebe por duas vias, ou seja, pela via dos olhos e pela via do sentido do movimento. Nós olharíamos com indiferença para um círculo vermelho se não percebêssemos por caminhos bem diversos tanto o vermelho quanto a forma circular. Mas não olhamos apaticamente porque percebemos por dois lados, a cor pelo olho e a forma com a ajuda do sentido do movimento. E na vida somos, 10 minutos para acabar. Nós, vou repetir aqui. Nós observamos o ato de ver enquanto percebemos formas coloridas. É um ato complicado esse de perceber formas coloridas. Mas sendo um ser humano unitário, qualquer um de nós é capaz de reunir em si o que percebe por duas vias, ou seja, pela via dos olhos e pela via do sentido do movimento. Nós olharíamos com indiferença para um círculo vermelho se não percebêssemos por caminhos bem diversos tanto o vermelho quanto a forma circular. Mas não olhamos apaticamente porque percebemos por dois lados, a cor do olho e a forma com a ajuda do sentido do movimento. A cor pelo olho e a forma com a ajuda do sentido do movimento. E na vida, somos interiormente obrigados a reunir essas duas coisas. Então julgamos. E agora, compreendam o julgar como um processo vivo em seu próprio corpo, que surge pelo fato de os sentidos lhes oferecerem mundo dissecado em partes. E em 12 partes diversas, que o mundo lhes oferece as vivências, e em seu julgar os senhores reúnem as coisas, porque o elemento isolado não quer existir como tal. A forma circular não aceita ser simplesmente forma circular, tal qual chega ao sentido movimento. Eu vou repetir. Então julgamos. E agora compreendo julgar como um processo vivo em seu próprio corpo, que surge pelo fato de os sentidos lhes oferecerem o mundo dissecado em partes, e em 12 partes diversas que o mundo lhes oferece as vivências, e em seu julgar os senhores reúnem as coisas, porque o elemento isolado não quer existir como tal. A forma circular não aceita ser simplesmente forma circular, tal qual chega ao sentido do movimento. A cor não aceita ser simplesmente cor, tal qual é percebida no olho. As coisas nos obrigam interiormente a sintetizá-las, e nós nos declaramos interiormente preparados para fazê-lo. É então que a função de julgar se torna uma exteriorização do ser humano inteiro. Agora, os senhores estão desvendando o profundo sentido de nossa relação com o mundo.
Se não tivéssemos 12 sentidos, olharíamos em redor como que apáticos, não sendo capazes de experimentar interiormente o ato de julgar. Como, no entanto, possuímos 12 sentidos, temos também um número bastante grande de possibilidades de unir o que está separado. O que o sentido do eu vivencia, podemos ligar aos 11 demais sentidos, e isso é válido para cada um deles. Obtemos, assim, uma grande quantidade de permutações para as relações dos sentidos. Mas, além disso, obtemos também um grande número de possibilidades a esse respeito, enquanto, por exemplo, reunimos o sentido do eu com o sentido do pensamento e o sentido da linguagem. Vou ler de novo. Mas, além disso, obtemos também um grande número de possibilidades a esse respeito, enquanto, por exemplo, reunimos o sentido do eu com o sentido do pensamento e o sentido da linguagem. E assim por diante. Nisto, podemos ver de que maneira misteriosa o homem está ligado ao mundo. Por meio dos 12 sentidos, as coisas se decompõem em seus elementos. E o homem deve poder ser capaz de compô-las novamente a partir dos mesmos. Com isto, ele participa da vida íntima das coisas. Portanto, os senhores compreenderão o quanto é infinitamente importante o ser humano ser educado de forma que num dos sentidos muitos que num dos sentidos muitos aspectos sejam cultivados na mesma medida que nos demais, para que sejam buscadas bem consciente e sistematicamente, não sei o que é isso, as relações entre os sentidos, deve ser sistematicamente, acho que deve estar errado, as relações entre os sentidos, entre as percepções. Ou seja, para educar, né, todos esses sentidos a gente vai estar usando enquanto educa. Portanto, os senhores compreenderão o quanto é infinitamente importante o ser humano ser educado de forma que, num dos sentidos, muitos aspectos sejam cultivados na mesma medida que nos demais, para que sejam buscadas bem consciente e sistematicamente, é sistematicamente mesmo, as relações entre os sentidos e as percepções. Eu vou até corrigir sistematicamente aqui. Ah, não dá para corrigir, não. Acho que é texto. Vamos ver. Não consigo corrigir. Devo acrescentar ainda que os sentidos do eu, do pensamento, da audição e da linguagem são mais sentidos cognitivos, porque a vontade, a eles inerente, é a vontade adormecida, que em suas exteriorizações vibra em conjunto com uma atividade do conhecimento. Então, do eu, do pensamento, da audição e da linguagem são cognitivos. E esse se desenvolve, então, no terceiro setênio. Assim, então, ele é. Aqui, peraí, vou ler de novo. Devo acrescentar ainda que os sentidos do eu, do pensamento, da audição e da linguagem são mais sentidos cognitivos, porque a vontade a eles inerente é a vontade adormecida, que em suas exteriorizações vibra em conjunto com uma atividade do conhecimento. Assim, na zona do eu, no homem já vivem a vontade, o sentimento e a cognição, com a ajuda da vigília e do sono. Portanto, estejam certos de que só poderão conhecer o homem observando-o de 3 pontos de vista, à medida que observam seu espírito. Mas não basta dizer sempre espírito, espírito, espírito. A maioria das pessoas. Eu dei um salto quântico aqui, tirei do lugar. A maioria das pessoas fala sempre de espírito sem saber lidar com o que é dado pelo espírito. Só o fazemos corretamente lançando mão de estados de consciência. O espírito deve ser compreendido mediante estados de consciência como vigília, sono e sonho. O anímico é compreendido por meio de simpatia e antipatia, isto é, por meio de estados vitais.
Isto a alma até mesmo faz ad contínuo no subconsciente. Temos, de fato, a alma no corpo astral e a vida no corpo etérico. E entre ambas há uma constante correspondência no íntimo, de forma que o anímico se realiza por si nos estados vitais do corpo etérico. E o corpo é percebido mediante estados formais. Ontem empreguei a forma esférica para a cabeça, a forma lunar para o tronco e a forma linear para os membros, e teremos de falar da real morfologia do corpo humano, mas não falamos corretamente do espírito se deixarmos de descrever como ele se realiza nos estados da consciência. Não falamos corretamente da alma quando não mostramos como essa se realiza entre simpatia e antipatia. E não falamos corretamente do corpo quando não o compreendemos em formas verídicas. Eu não sei, ele falou a cabeça redonda tal, aí eu não lembro dele ter a sétima conferência. Aqui está a oitava. Nossa, aqui tem um erro. Está chamando, não tem a sétima. 29 de agosto, oitava, essa que a gente está falando. É a sétima. Nesse livro não tem a sétima, que loucura. Bom, encerrou a conferência oitava. Eu vou ver se eu acho depois isso que ele falou. Então, vou parar de gravar aqui.